Casa Branca é lá do Donald Trump, em Washington, né? Ter uma casinha branca nessa, não é? A Casa Branca confirmou as novas tarifas, olha o laranjão, o Trump, de 104% para a China. O governo chinês já havia afirmado que iria revidar em caso de aumento das taxas dos Estados Unidos sobre as importações. Quem traz as informações é o nosso correspondente Luca Bassani, que chega ao vivo de Munique, onde são 20 horas e 15 minutos, aqui no Linha de Frente. Número 1, como está a relação entre os países e aonde vai chegar essa guerra tarifária? Pode ser bom para o Brasil? Onde vai dar isso aqui? Qual o clima entre China e Estados Unidos nesse momento? A preocupação é grande, Capês. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Aquele temor que foi estabelecido ontem por conta dos Estados Unidos ameaçarem a China com mais 50% adicionais sobre as tarifas já praticadas se confirmaram. O presidente Donald Trump disse que, então, a partir da 00:01 de amanhã, do dia 9 de abril, essas tarifas entrarão em vigor, se somando aos outros 54%. Portanto, 54 mais 50 chegará a 104% de taxa sobre os produtos chineses. Esta informação foi confirmada pela porta-voz da Casa Branca, Kathleen Leavitt, que acabou de falar com toda a imprensa, dizendo que tudo aquilo que Trump anunciou, de fato, se confirmará a partir de amanhã. A China, hoje pela manhã, já havia se pronunciado, dizendo que uma guerra comercial não é benéfica a ninguém. Mas caso os Estados Unidos queiram continuar neste caminho de intimidação econômica, segundo os chineses, eles estarão prontos para revidar até o fim. Tudo isso preocupa bastante os investidores em todo o planeta, se considerarmos que essas são as duas maiores economias do mundo. Estamos falando aí de dezenas de trilhões de dólares em jogo, mais de 30%, 32% da economia global duelando em uma guerra comercial sem precedentes para este século e fazendo com que os mercados mundo afora respondessem de forma bastante negativa. Vale dizer que um dos principais aliados de Donald Trump, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, também é crítico dessas tarifas comerciais e muitos indicam que esta divergência poderia ser a razão pela saída dele do governo, algo que está ainda no campo dos rumores, mas pode se concretizar nas próximas semanas. Vale dizer que Elon Musk tem várias fábricas na China e também teria as suas empresas afetadas por conta dessa guerra comercial que se intensifica. Outra informação que vale a gente trazer para o nosso público brasileiro, enquanto alguns economistas veem a possibilidade de uma oportunidade em meio à adversidade, né, dos mercados brasileiros crescerem, novos compradores serem encontrados, o real foi a moeda que mais se desvalorizou nesta terça-feira, com mais de 1,3% de desvalorização, batendo a casa dos R$6 novamente, né, $1 batendo a casa dos R$6, o que preocupa o governo Lula, que já amarga alguns índices econômicos que podem inviabilizar a reeleição no ano que vem. Obviamente que esta história está apenas no começo, muitas das tarifas foram anunciadas, mas não entraram em prática, e à medida que elas forem se concretizando, os mercados poderão também ter uma reação bastante adversa em todo o mundo, a exemplo das bolsas asiáticas, que serão as primeiras a abrir amanhã, agora com mais 50% para os produtos chineses. Luca Bassani, muito obrigado pela sua participação aí direto de Munique. Vamos agora debater esse tema aqui na mesa. Começo com o nosso querido liberal, Diogo da Luz. Diogo, eu viralizei hoje, mandei na minha rede um vídeo em que eu comentava a ação do Trump sobre as tarifas. Os Estados Unidos têm um déficit da balança comercial com a China de 300 bilhões de dólares. Com a União Europeia, um déficit de 230 bilhões de dólares. Com o Canadá, um déficit de 63 bilhões de dólares. Por outro lado, os Estados Unidos se veem ameaçados pelo multilateralismo, que são as economias se juntando, se avolumando nos BRICS, para substituir o dólar, criar uma moeda própria, e a gente sabe que os Estados Unidos só financia a dívida de 36 trilhões de dólares que tem e um déficit que vai ser de 2 trilhões de dólares esse ano, jogando o dólar no mundo inteiro. Se acabar o dólar como o lastro da economia mundial, das trocas comerciais, os Estados Unidos quebra. Então os Estados Unidos está querendo botar, o Trump quer pôr fogo no parquinho.
ele quer enfraquecer as economias, fortalecer os Estados Unidos, ele reduz a taxa fiscal interna para compensar o aumento dos produtos. O Trump está jogando o jogo dele. Eu pergunto a você, quem está jogando o nosso? Nós não estamos, inclusive, boa parte dos países, Europa, China, etc., também não está jogando um bom jogo aí. Eu sou sempre contra qualquer aumento de tarifa. E acho que os Estados Unidos cresceram do jeito que cresceram justamente que era um dos países que menos cobravam tarifas de importação e também impostos internos. Como a China também cobra poucos impostos internos, mas cobra muito de importação. Europa, Brasil, a própria China sempre cobraram muitos impostos de importação. É disso que o Trump reclama. E agora que ele aumentou o imposto de importação, esses países protecionistas, inclusive o Brasil, estão reclamando. O próprio Brasil, se fizer o que está dizendo de retaliar, equiparando as taxas de importação dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele vai ter que baixar as nossas taxas de importação. A Europa também teria que baixar. Mas, no final do dia, quando o Trump aumenta muito essas barreiras, ele diminui o comércio do mundo inteiro e é o país que mais compra do mundo. Então a economia vai andar mais devagar. Andando mais devagar, eles também vão arrecadar menos dinheiro, vão ter mais dificuldade de pagar a dívida. E uma coisa que me parece que o Trump não entendeu, Capês, os Estados Unidos conseguem se financiar com o mundo justamente porque, tendo essa dívida, eles soltam dólares e o dólar tem credibilidade. Com essas medidas, muito provavelmente, o dólar vai ter menos credibilidade, as pessoas vão tentar mais ainda recorrer a uma outra moeda, aí os Estados Unidos vão ficar com barreiras e com menos gente comprando dólar e com uma dívida gigantesca para pagar. Felipe Monteiro, como você vê, vamos falar do nosso país. O nosso negócio aqui é o Brasil, nós viemos no Brasil. Então, a nossa economia precisa crescer, mas já vimos que o país está desindustrializado e não investe na reindustrialização. Você gosta do déficit fiscal, eu admito que o déficit fiscal seja bom quando você está financiando investimentos em infraestrutura. Não gastos torrando dinheiro público em meios de consumo. Qual a sua avaliação, então, aqui para nós? Quem está assistindo Linha de Frente quer saber o seguinte, vocês estão falando de Estados Unidos, China, eu quero saber aqui, meu irmão, o que vai acontecer comigo quando entrar no supermercado, o preço, qual vai ser o impacto da economia, qual a sua avaliação sobre esse novo mundo, esse mundo selvagem de Orson Welles? Capês, infelizmente, não dá para fazer um tipo de prognóstico e previsão em relação ao que vai acontecer com o Brasil, né? Até porque essa decisão do Trump de fazer o tarifaço, né, mexe com todo o comércio exterior e mexe com toda a relação multilateral que tem no mundo, não é? E quando você vê os dois gigantes responsáveis por 40% do PIB mundial brigando entre si, né, a China deu um golpe nos Estados Unidos, né, além do tarifaço, de restringir a venda de metais de terras raras, né, para os Estados Unidos, né? E a China é responsável por 90% desse material, que é matéria-prima para fazer inteligência, fazer chip, fazer míssil. Então, realmente, além do tarifaço, né, tem esse fator também. Os Estados Unidos agora vai ter um problema muito grande. O que acontece com os Estados Unidos, né, que é uma economia muito grande, né, que compra de todo mundo, e a China também, o que acontece com a China, repercute no mundo todo. Então, com certeza, vai ter repercussão no Brasil, não é? Se o dólar se valorizar, os nossos produtos vão ficar mais caros, né? Se o dólar se desvalorizar e os Estados Unidos ficarem em recessão, né? Tem até um estudo do JP Morgan que fala que pode ter uma recessão nos Estados Unidos, né? E o PIB vai ter uma retração de cerca de 0,3% esse ano, né? Por causa dessas medidas do Trump, né? Isso vai influenciar e vai repercutir no Brasil, até porque o mundo, apesar do protecionismo do Trump, está muito interligado, as cadeias produtivas estão muito interligadas. Agora, o que eu fico incomodado com o Brasil é que a gente não tem nem uma possível, né, política para se beneficiar minimamente dessa decisão e dessa política completamente exagerada do Trump, não é? O Brasil poderia, por exemplo, ser uma alternativa, eu volto a falar isso, para a fabricação de chips e semicondutores, né, do mundo, né? A partir do momento que você vê os Estados Unidos tarifando 34% de Taiwan, depois Taiwan voltou atrás, né, e está negociando com os Estados Unidos de forma bilateral, né? Você vê que, por exemplo, o Brasil poderia ter uma alternativa e montar uma fábrica de semicondutores e tecnologia no Brasil. Porque, Capês, só tem duas formas do Brasil e de qualquer país se enriquecer, se desenvolver: inovação e produtividade. E o Brasil poderia ser a vanguarda disso, se estivesse preparado para isso, né? Já que vai ficar caro vender alumínio e ferro para os Estados Unidos,
por que não absorver isso no Brasil com um projeto de infraestrutura estruturante para o Brasil? Nós não temos essa resposta porque, infelizmente, o governo está inerte. Muito bem. Meu querido Rodolfo Maris, quem são os principais credores dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, com uma dívida de 36 trilhões de dólares, nosso PIB está por volta de 1,5, né? 1,6 trilhão de dólares. O PIB dos Estados Unidos é 29 trilhões de dólares. A dívida deles é 36 trilhões e vai terminar esse ano com 38 trilhões de dólares. Nós somos o quê, né? Quem são os principais credores? Quem é que, para financiar essa dívida, ele vende papéis do Tesouro Americano? Claro. Primeiro, principal credor dos Estados Unidos, China, 800 bilhões de dólares. Se a China tirar o dinheiro de lá, complica. Segundo maior credor, Japão. Terceiro maior credor, Reino Unido. E o quarto maior credor, o Brasil. Estamos aqui. Nós que compramos os títulos americanos, que aplicamos ali e, portanto, somos credores dos Estados Unidos. Pergunto para você, momento perigoso para ser credor dos Estados Unidos, porque a China, para retalhar, é capaz de tirar os 800 bilhões de lá. E como é que vai ficar a economia americana já cobrando? Os Estados Unidos quase entrou em default durante o governo do sonolento e moribundo Joe Biden. Eu queria, então, ouvir a sua posição. Como é que fica aqui para o investidor brasileiro, para quem tem uma empresa brasileira, para quem depende de empregos nas empresas brasileiras, porque me parece que está virando realidade a fábula de Esopo, da cigarra e da formiga. O inverno, guardou, né? O inverno chegou. Queria te ouvir. Capês, eu conversei com alguns amigos do Vale do Aço, lá em Minas Gerais, e eles causaram estranheza, porque eles não esperavam que o Donald Trump, de fato, ia colocar essa política, essa tarefa em prática. Porque já colocou lá em 2019, quem é que não lembra, né? Mas teve alguém do governo ali, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que soube negociar e criou as alíquotas, criou as cotas, e essas cotas aí salvaram. Não impediu que 8 meses depois o Donald Trump tarifasse em 50% também o Brasil, mas aí teve o compliance, a relação do ex-presidente do Brasil com o Donald Trump era uma relação amiga, e nesse compliance o Donald Trump retroagiu, voltou atrás dessas questões e ficou um acordo bilateral entre os países. Caso que não está acontecendo agora, nós não temos um interlocutor que vai sentar com ele e vai negociar. Por exemplo, outros países já tentaram sentar com o Trump e negociaram. Nesse momento, alguns países já estão sentando com ele para negociar essas tarifas. É o caso, por exemplo, de Bangkok, é o caso, por exemplo, de um outro país que eu esqueci o nome agora, que os Estados Unidos perdeu a guerra para... Vietnã. O Vietnã, muito obrigado. Fugiu o nome aqui, me desculpe por isso. Negociando com o Vietnã. E o que o Vietnã tem a ver com isso? O Vietnã falou, vamos sentar aqui, eu posso te ajudar com o quê, ao invés de você me tarifar? E os dois ali entraram em um acordo e estão fazendo isso. O Brasil, eu sinto falta de uma persona que vai sentar com o Donald Trump e vai tentar negociar algo com ele. Porque, de fato, o que me falaram sobre o Vale do Aço é que até novembro há uma grande possibilidade de muitos funcionários serem demitidos, porque agora entra na questão do PP. Ele trouxe aqui, o Brasil não investe essa matéria-prima no Brasil. Eles têm que exportar. E a exportação estando lá em cima, nós não temos o que fazer com aço, com tanto aço e com tanto ferro assim. A gente só fica atrás da China na produção dessa matéria-prima. Como é que fica isso? Ele falou, Rodolfo, está me causando estranheza. Eu espero que até setembro, outubro, as coisas normalizem para que a gente não precise entrar com demissão em massa aqui das nossas empresas. Ô Raquel Galinatti, as tarifas que estão sendo aplicadas pelo governo dos Estados Unidos estão sendo observadas pelos brasileiros. Isso é o que mostra, falei, é um tema que bate aqui.